Risotinho clássico, cremosinho de parmesão. Fala, juventude, eu sou o André Rochadel e estamos aqui no Cozinhando com o Rochadel e hoje eu vou ensinar uma receita bem bacana que eu já ensinei lá atrás, mas só que eu acho que a gente pode voltar, que é do risoto. Risoto todo mundo acha que sabe fazer, mas ele não é tão fácil quanto parece. Tem os pulinhos do gato e eu vou dar todos eles para vocês, inclusive ensinar a fazer o pré-preparo do risoto, ou seja, você deixar ele na tua casa, quase pronto, que dura uns 2, 3 dias, e daí na hora que você quiser servir, toma só 10 minutinhos e tá pronto. Mas antes de tudo, não se esqueçam, nós estamos numa pandemia, então por favor, álcool em gel, distanciamento social, sempre que possível fique em casa, máscara e tomem todas as doses da vacina necessárias para vocês se imunizarem. E em notícias melhores, não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, inscrever-se no canal e acionar a sinetinha para saber de todas as novidades. Bora lá? Podemos? Podemos. A alma do risoto é um bom caldo, um caldo reforçado. Então, um caldo de legumes a gente vai usar tudo que você tiver na sua casa. Aqui eu estou usando salsinha, alho poró, cebola, cenoura e salsão. Isso é o básico do mirepoix para você fazer. E eu estou usando também bastante alho, porque eu gosto de bastante alho. E aí eu vou mostrar para vocês como fazer com o risoto. Tem que ser arroz de risoto, tá, gente? Ou arbóreo, ou carnaroli, ou vialone nano, que são os 3 que mais se encontram aqui no Brasil. Caso contrário, não é risoto. Cebola branca, queijo grana padano ou parmesão ralado, manteiga sem sal e, claro, sal e pimenta do reino. Vamos começar o nosso cardim de legumes. Esperar esse trem aqui, só dar uma esquentadinha. Tem gente que tem um certo preciosismo, não gosta de dourar os legumes. Eu gosto de dar um douradinho nele. Eu acho que não dá cor e eu gosto do sabor que dá para fazer um caldo de legumes. Um pouquinho de azeite, pode ser óleo também. E aí não tem mistério não, galera. Joga tudo mesmo. Eu lavei. Eu não, né, na verdade. Thalita me auxiliou, lavou o alho pra gente poder colocar com casca mesmo, tá? Eu gosto de fazer assim. Eu não sei se é da minha cabeça, mas talvez dê um pouquinho mais de sabor à casca. Inclusive, não descasca a cenoura, aliás, a cebola descasca porque a cebola tem muito agrotóxico. Mas a cenoura não descasca, nem só lava mesmo os negócios para colocar. Eu vou deixar aqui esses legumes só até eles suarem, que é quando eles estiverem molhadinhos e quase que estejam dourando. E aí eu vou adicionar água. Você pode adicionar água fria direto. Eu aqui tô só pra ser mais rápido mesmo, já tô fervendo a água aqui que a gente vai adicionar depois. Mas não tem problema nenhum na tua casa você pegar a água fria e jogar aqui pra fazer o teu caldo de legumes, não. E tem aqueles caldinhos prontos, né, em tablete. Eu acho agradável, vocês podem guardar eles numas caixas, tipo essa daqui, tá bom? É o lugar adequado. Sério, aquilo é uma bomba de sódio, glucamato, glucose, um bando de coisa. A última coisa que aquele trem viu na vida é legume. Suou, a gente coloca a água e aí esquece esse sopão aqui por uns 20, 30 minutos, tá? Pode deixar em fogo médio ou fogo baixo para esse ponto. Agora é muito fácil. O nosso caldo já tá pronto aqui, ele já ferveu mais de meia hora. A gente vai cortar a cebola finamente. Para essa quantidade de risoto aqui, eu tenho mais ou menos 200 gramas. Isso aqui cru, ele dá para umas 3 pessoas se for um acompanhamento, porque ele ganha o dobro. Então ele vai ficar 400 gramas, 130 para cada um. Não, vamos dizer 200 gramas para cada um mesmo. Isso aqui dá para 2 pessoas. A gente corta a cebola no meio. Esse jeito de cortar a cebola, vocês já viram algumas vezes aqui, mas nunca é demais reforçar. Tira a casca mais externa dela para evitar os agrotóxicos. Aí a gente vem, ó, faca molada, faça isso aqui, ó. Uns 2 a 3 cortes nela. Cuidado com as suas patinhas nesse movimento aqui. E aí depois, essa faca aqui não tá tão amolada quanto eu queria. Vocês estão até ouvindo o barulho dela, que ela tá quebrando um pouquinho as fibras. E aí depois você vem assim. Pronto, eu vou usar só isso mesmo de cebola. Cortar ela mais fininha. E eu esqueci um detalhe muito importante na hora que eu tava falando pra vocês das coisas que a gente precisava. Vinho branco pra deglaçar. Eu achei um vinho branco em lata. Eu não sei se ele é bom pra tomar, mas eu tenho certeza que ele é bom pra deglaçar. E tem a quantidade certinha que a gente precisa, né? Mas ó, o segredo pra escolher o vinho é um vinho que você tomaria, tá? O vinho que você vai usar na cozinha. Vem com azeite. Espera aquecer um pouquinho. Vem com a cebola. Passo importante, não é pra você deixar
a tua cebola dourar, tá, gente? Ela só tem que suar, amaciar. Como hábito, eu não coloco alho, tá, nesse refogado inicial, mas nada impede. Também com cuidado de não deixar o alho dourar de jeito nenhum. Tadinha de sal, sempre para soltar os sabores. Pronto, ó, tá suada, que é esse aspecto aqui dela. Ela já tá transparentezinha, depois disso ela vai dourar e a gente não quer que ela doure. Aí a gente põe o nosso arroz e a gente vai deixar ele aqui até o momento que ele fique quente. Então dá umas mexidinhas nele, só que a gente tá nacarando ele, que é o nome disso. Ele também fica um pouquinho transparente quando ele tá no ponto, também é fácil de ver. Pronto. E aí a gente entra com o vinho. O vinho branco, ele entra para adicionar acidez ao teu preparo. Põe até cobrir e aí a gente vai esperar ele evaporar. Mais uma pitadinha de sal. Eu acho que eu vou trocar de boca, porque a outra boca é melhor. Acidez é bom em qualquer prato que você for fazer, porque alimentos ácidos, além do sabor, que é saboroso, eles estimulam a salivação. E daí, com uma maior salivação, você tem uma limpeza e lubrificação melhor das suas papilas gustativas, e é por isso que todo cozinheiro sempre busca ter acidez no seu prato. Você sente os outros sabores melhor. Espera dar uma evaporadinha, não precisa esperar secar. E aí tá nesse ponto aqui, você põe mais ou menos umas 3 conchas. Na verdade é de novo, ó, cobrir o teu risoto. O ideal é você já dar uma coada nesse caldo. Eu não dei, eu tô deixando os legumes tudo aqui no fundo e pegando com cuidado. Mas dei uma coada, eu faço o negócio direito. E agora aquilo que vocês já aprenderam, já viram na TV, já viram um bando de cozinheiro falando, né? Agora tem que ficar mexendo com o risoto o tempo inteiro. Não tem não, gente. Isso daí, eu não sei quem criou essa lenda, eu não sei por que todo mundo reproduz, mas você não precisa ficar mexendo o risoto que nem um tarado. Você imagina que num restaurante que sirva risoto, um restaurante italiano, às vezes é comum ter 18 a 20 risotos esperando para sair. Ou seja, que foram pedidos e ainda não saíram da cozinha. Você acha mesmo que o restaurante vai ter 10 cozinheiros para ficar cada um com uma mão mexendo o tempo inteiro em panela? Não vai ter. Eu não sei de onde veio essa história, eu já acreditei nela até trabalhar em restaurante, mas não existe. Você deixa ele aí, ó, quietinho, e vocês vão ver que ele não vai perder cremosidade. É claro que você não vai deixar ele queimar, às vezes você vai dar uma mexidinha. E como você pode ver aqui, ele já está soltando amido. Dá para ver pelas bolhas que elas têm estrutura, ou seja, tem amido, dá para ver pela coloração do caldo que tem amido. Então o trem tá soltando amido, vai pegar cremosidade e você não precisa ficar gastando teu braço lá o tempo inteiro. Precisa ficar de olho, claro. Quando tá nesse ponto aqui, gente, se você vai preparar risoto você tá num restaurante, isso aqui é o pré-preparo do risoto. Esse aqui é a hora que a gente tira, põe numa placa espalhada, uma placa aberta, e leva pra geladeira para ele resfriar o mais rápido possível e parar a cocção. Porque daí, quando você pode deixar ele pré-pronto assim, e na hora que as tuas visitas chegarem, ou na hora que os teus clientes chegarem, você vai finalizar a cocção dele, e ele dura uns 2 dias na geladeira dessa forma. Então você vai receber muita gente em casa, faz até aqui, põe numa placa, deixa na geladeira. Quando ele estiver frio, cobre para ele não ficar ressecando, obviamente, na geladeira. E na hora que a galera chegar, ao invés de você começar do zero, você já vai ter aqui quase pronto o teu risoto. Aí, ó, eu dou aquela segunda cobrida. Foi a mesma quantidade que eu pus no início, lembra? E aí depois o resto é só ajuste. E ó, o que eu falei, eu não tô mexendo nele que nem um tarado. Olha como ele tá cremoso, olha a quantidade de amido que tem nisso. Chega a tá cremoso o próprio caldo dele. Então, como eu falei, aqui eu usei uns 200, 250 gramas. No olho aqui, isso daqui dá para 3 pessoas mesmo como acompanhamento. E para 200, 250 gramas a gente vai usar justamente isso aqui, ó, de manteiga, que eu tava falhando com vocês na quantidade. Isso aqui dá mais ou menos 1/3 de tablete de manteiga, 200 gramas, então uns 66 gramas de manteiga aqui, tá? Mas você pode fazer isso no olho. E grana padano, mais ou menos a mesma quantidade. E aqui é o último grauzinho. Ah, e aquela pergunta que todo mundo faz. Qual é o ponto certo do risoto? Bom, o ponto certo do risoto é aquele que você sente ele na mastigação. Muita gente fala al dente, mas al dente é apenas para massas e etc. Esse termo não é adequado para legumes e etc. Mas acaba que se usa para qualquer coisa que não esteja assim, cozidão, seja bom. Esse é o ponto correto do risoto, do arroz do risoto. O do risoto em si eu vou mostrar já já. Mas o que eu sempre digo para vocês, gente, o ponto que você vai comer é o que você gosta. Se você gosta dele mais cozido, por que você vai sofrer
para comer o ponto certo e não ter o prazer de comer do jeito que você gosta. E aqui vem o segredo número 2. Eu já provei o grão, ele já está no ponto quase bom, ou seja, até eu emulsionar ele já vai estar no ponto adequado. Mas tem uns truques, como eu falei para vocês. Um deles é o seguinte: antes de Antes de emulsionar, que ele não vai chorar, o risoto, você vai deixar ele mais seco do que você quer. Por quê? Se você colocar agora a manteiga e o queijo antes dele, na verdade, com excesso de caldo, você não vai conseguir corrigir isso. Você não consegue que o caldo evapore, etc. E ele vai ficar mole demais. Agora, depois de emulsionar, que ele já tiver cremoso e tal, mas ele tiver muito duro, você consegue adicionar o caldo e corrigir isso daí. Então, sempre deixe ele um pouquinho seco, tá? Antes de fazer a finalização. E outro truque: quanto mais arroz estiver na panela, mais parece que ele tá seco, mas ele de fato não tá. Tipo agora, ó. Parece que ele tá sequinho. Se eu fizer isso aqui, ó, o tanto de caldo que ainda tem. Então eu vou esperar ele secar um pouquinho mais. Pronto, gente, ó. Tá nesse ponto aqui. Tá vendo como ele tá? Ele tem, claro, ele não tá completamente seco, mas tá vendo que ele não solta caldo. Agora sim, a gente vai adicionar as nossas gorduras. Eu já cheguei a adicionar azeite, manteiga e queijo. Eu gosto, mas não é todo mundo que gosta. É porque eu gosto do sabor do azeite. A gente vem com a manteiga. Pode primeiro emulsionar a manteiga e depois emulsionar o queijo. Eu vou fazer do jeitinho de escola mesmo. Vem primeiro com a manteiga, mistura ela, porque ela é a que faz a primeira emulsão com o amido. E aí depois você vem com o queijo e aí finaliza. Fora do fogo, como vocês já aprenderam, você pode fazer assim ou fazer assim. E aqui tem outro bizu, gente. Vocês sempre aprendem que é fora do fogo, né? Então a gente faz fora do fogo. Por alguma razão que eu não sei dizer qual é, mas acredite em mim, a gente emulsiona fora do fogo, devolve para o fogo alto mesmo e espera ele borbulhar de novo. Isso aqui faz com que a emulsão se segure por mais tempo e ele fique muito mais cremoso. Pronto, voltou a borbulhar. Ele ainda está quase no ponto, mas ele ainda está duro demais. Como eu falei, a gente deixa mais seco. Como é que eu sei disso? Ó, eu não estou conseguindo saltear ele. O ponto certo do risoto, a gente consegue fazer isso daqui. Só um pouquinho mesmo de caldo. Você consegue fazer isso. E esse movimento aqui também emulsiona o risoto. Se ele tá mole demais, ele voa demais. Se ele tá duro demais, como vocês viram, ele não sobe. Então, quando ele tá assim, ele tá perfeito. Só uma pitadinha de sal. Sempre serve ele, ó, no mesmo ponto e ele vai escorrendo. E o risoto, ele não arma em aro, que nem o pessoal gosta de fazer. Ele tem estrutura, como vocês podem ver aqui. Porém, se eu faço isso, ó, ele abre no prato. Esse é o ponto correto do risoto. Por isso que eu digo, todo mundo sabe cozinhar arroz arbóreo. Fazer risoto, pouquíssima gente sabe. Temos aqui o nosso risoto base grana padano. Para fazer o restante, só adiciona as coisas que você gosta. Isso aqui também é um acompanhamento maravilhoso. Na Itália, isso é um prato sozinho. E não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, inscrever-se no canal e acionar a sinetinha. E mande aqui que fa bene.